Essa é a turma de Geotecnologias Aplicadas à Engenharia. Temos alunos aqui de diferentes cursos, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Dar boas-vindas novamente para quem eu não falei ainda, boa noite. Eu não costumo dar aula à noite, esse semestre vai ser uma experiência. Os alunos de Engenharia Civil, para quem eu oferto essa cadeira, sempre estão com alguma dificuldade para assistir durante o dia. Parece que os alunos de Engenharia Ambiental também. E aí eu preferi mudar a cadeira para a noite para que a gente pudesse ter um quórum maior de alunos aqui em aulas síncronas e possibilitasse que um número maior de alunos conseguissem fazer. Mas é uma experiência, nunca dei aula à noite, eu não sei como é que vocês estão ou não acostumados a assistir aula à noite também, mas prometo que a gente não vai se alongar muito, até porque eu entendo que o ensino remoto, nesse formato de videoaulas, não permite que a gente fique muito tempo falando com vocês. Então, passou de uma hora e meia, a gente já fica saturado e começa a não conseguir mais aprender nada, o nosso cérebro bloqueia. E aí, nesse sentido, eu vou tentar ser o mais breve possível e dar material para que vocês consigam se desenvolver, mesmo sem a minha presença síncrona durante as aulas, ok? Pois bem, vou repetir, essa é a TC 606, e a ementa da cadeira é essa aí. Sempre a gente dá ênfase em algumas coisas mais, em outras coisas menos, e depende muito do andamento que a turma tem durante o semestre, mas basicamente a gente vai iniciar com uma revisão de topografia e cálculo e locação de concordâncias para obras lineares. Bem, obras lineares de engenharia são muitas. Engenharia civil, a gente pode citar aí as estradas de modo geral, então são rodovias, ferrovias, sistema viário urbano, dentro de engenharia ambiental e também tangenciando engenharia civil, a gente tem aí delimitação de parques, de grandes áreas de proteção, a gente tem aí barragens, a gente tem aí uma série de obras lineares que podem ser, das quais podem se apropriar desse conhecimento, que é o cálculo e a alocação de concordâncias. Muitas vezes a gente não consegue fazer uma obra linear em apenas um trecho reto, então a gente tem que fazer alguns trechos retos concordados com algumas curvas, e essas curvas são objeto, então, desse primeiro assunto. Esse primeiro assunto é também o último assunto do curso de topografia. Então, ele é mais para a gente dar pegar o que a gente viu lá atrás e começar a aplicar aqui. E aí, depois, daqui, provavelmente, a gente não vai mais falar de topografia, porque tem muitas outras geotecnologias que a gente vai ter que lidar aqui na cadeira. Mas a aula de hoje, como é esse encontro, a gente vai falar de forma muito rápida. Vocês imaginem que numa aula só, parte de uma aula, a gente vai varrer praticamente tudo que foi visto no curso de topografia. Aliás, isso me lembra uma coisa. Eu cometi um erro e não sei se esse erro vai poder ser refeito. Eu queria que desbloqueasse o microfone e falasse se algum de vocês não cursou topografia ainda. Tem alguém? Professor, não cursei. Quem está falando? Eu também não. Nem eu também não. Isso. Então aí temos... Também não cursei topografia ainda, professor. São 3 ou 4... Muita gente não cursou, professor. Pois é, esse é o problema. Quando os alunos de engenharia civil se matriculam, eles são alunos que necessariamente só conseguem se matricular por conta da disciplina já existir na cadeira deles, se eles tiverem cursado topografia. Eu não tomei esse cuidado quando eu mandei o aviso para a engenharia ambiental, e aí ele mandou para todos os alunos de engenharia ambiental, e alguns que não cursaram topografia estão aqui. Mas esse vai ser o único trabalho que depende de topografia, especificamente. E por conta de ter cometido esse erro, eu vou passar para vocês uma apresentação hoje que varre praticamente todas as 64 horas do curso de topografia. É um resumão do curso de topografia que eu dou para engenharia civil e engenharia ambiental. E aí vocês fiquem à vontade para se apropriar dele agora. Rever aqueles que já viram topografia vai ser uma oportunidade de ter uma única apresentação toda a parte teórica e conceitual do curso de topografia, e aqueles que não viram ainda já vão ficar aí tendo um gostinho do que vão ver para a topografia em semestres
seguinte, ok? Professor. Se vocês sentirem muita dificuldade com alguma coisa, e por conta desse motivo, a primeira atividade de vocês ela vai ser em grupo, de até 3 alunos. E aí eu recomendo que sempre haja pelo menos um aluno que já cursou topografia para tentar ajudar aqueles que não fizeram topografia ainda. Ok? Alguém desbloqueou o microfone? Quer falar alguma coisa? Fui eu, professor. É porque eu, na minha grade curricular, nem tem topografia, eu sou da mecânica. Por que você está... Quem está falando? João Vitor. João Vitor, por que você está fazendo essa cadeira? Eu achei interessante, professor, e eu vi que a matrícula estava em aberta, eu decidi me matricular. Tá certo. Não sei se vai ser... Seja bem-vindo, João Vitor. Eu achei que só tinha alunos aqui de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Só lembrando para os outros que na hora do trabalho eu não bebo, então isso aqui é chá, viu, pessoal? Não bebo nada alcoólico. Embora eu goste muito de cerveja, não é cerveja, é amarelo. Alguém está pedindo para entrar, é? Não, né? Não, professor, eu acho que foi porque eu digitei Certo. aqui, Ok. aí no chat. Me avisem se tiver alguém pedindo para entrar, que aparece um barulhinho aqui. Mas, professor, sobre a minha questão, se eu puder só me indicar uma literatura boa, para pelo menos eu pegar Eu vou falar sobre isso hoje ainda, João, porque exatamente por conta dos alunos de engenharia ambiental que não viram topografia. Não sei se essa disciplina vai ser importante para você, não sei se ela vai te ajudar em alguma coisa, mas essa cadeira traz uma contribuição importante em diversas áreas da engenharia, não só na engenharia civil e na engenharia ambiental, mas eu não vou dar aqui nenhuma aplicação para engenharia mecânica. Mas ela é de ferramental, e em sendo de ferramental, é ferramental como é cálculo, como é física, como é estatística, como é computação, ela pode te abrir algumas possibilidades. De alguma forma, ela sempre vai tangenciar as engenharias. Pois bem, mas se você sentir muita dificuldade, não se acane. Na hora que a gente começar e você entender que isso não tem nada a ver com você, provavelmente a aula que não tem nada a ver contigo é a primeira aula, que é a aula de hoje, que tem muito a ver com topografia, e as outras você vai já se apropriar um pouco melhor. Mas fica à vontade, se quiser depois desistir do curso, fica à vontade. Então, professor, mande brasa. A gente vai começar com essa revisão de topografia, depois a gente vai ver a parte de cartografia digital e conceitos de geodésia aplicadas a geoprocessamento. A gente vai ver depois modelagem digital do terreno, fundamentos de aerofotogrametria, principalmente fotogrametria aplicada com o uso de RPAs, que são aeronaves remotamente pilotadas, são os drones, são os vantes. Né? A gente vai falar dos conceitos principais de fotogrametria, depois vai dar uma aplicação aqui de uma tecnologia mais recente, que é o uso de drones para levantamento aerofotogramétrico. Depois a gente vai dar fundamentação e aplicações de sensoriamento remoto orbital, que tem tudo a ver com fotogrametria também. Vai entrar na parte de teoria, coleta de dados e processamento de dados provenientes de sistemas de posicionamento por satélite. E vai finalizar com a aplicação de SIG, onde a gente vai tentar colocar todas as outras geotecnologias que foram vistas anteriormente, topografia, cartografia, geodésia, MDT, fotogrametria, sensoriamento remoto e GPS ou GNSS dentro de uma plataforma de processamento computacional para tentar compreender fenômenos, analisar fenômenos, mapear fenômenos e, a partir daí, ajudar no processo de tomada de decisão de algum projeto de engenharia que a gente queira desenvolver. Então, basicamente, a ementa do curso é essa, e à medida que a gente for falando disso, vocês vão entender melhor um pouco mais do curso. Queria perguntar também uma outra coisa que me ocorreu agora. Algum de vocês, do curso de Engenharia Ambiental, já cursou a disciplina de geoprocessamento com a professora Renata Luna? Não. Ninguém? Esse silêncio está me dizendo que... Oi, pode falar. Eu não cursei também. Tá certo.
Então, A menina falou que está fazendo esse semestre no chat. vai fazer de forma concomitante, né? Pois bem, não sei, assim, embora a gente tenha conteúdos nessa ementa que se superpõem a conteúdos da ementa da cadeira de geoprocessamento da Renata, certamente o enfoque aqui é bem mais amplo do que o enfoque que é dado lá. Até porque lá ela foca muito em geoprocessamento e pouco nas outras geotecnologias. Então, vou tentar aqui fugir um pouco do que a Renata faz lá, para tentar abrir para vocês um leque de ferramentas mais, digamos assim, amplo para a aplicação profissional do curso de vocês. Pois bem, aqui a gente tem a bibliografia. Não vou me ater muito a elas, mas como é um conjunto de ferramental relativamente extenso, não só a gente vai usar um conjunto de bibliografias grande, como vai usar também um conjunto de softwares relativamente grande. Não se preocupem com isso, porque a maioria desse material aqui, principalmente da bibliografia básica, eu vou fornecer para vocês. E se vocês precisarem de algum livro ou algum outro material, existe material que já está aí em formato digital, que vocês podem ler na internet, e esses livros todos também estão disponíveis na biblioteca de graduação e na biblioteca pós-graduação do Centro de Tecnologia. Essa semana já houve o retorno presencial do pessoal administrativo, isso significa que as bibliotecas também já estão funcionando. Então, se vocês precisarem de material em formato de livro, e eu, por acaso, não fornecer esse material aqui, vocês podem se dirigir às bibliotecas do campus do PC e pegar esses livros para usar. Ok? Mas, basicamente, a bibliografia básica aí é o livro de apoio, o livro básico da cadeira de topografia para graduação, nos 2 cursos. Esse livro foi escrito por mim e por mais um conjunto de outros colegas, que são professores de universidades aí pelo Brasil afora. Esse livro que chama Topografia para Estudantes de Engenharia, Arquitetura e Geologia. Esse livro foi publicado inicialmente pela editora Unicinos, no Rio Grande do Sul, mas aí, quando venceu a licença de publicação deles, a gente tornou esse material disponível em formato digital, e eu vou fornecer todo esse material em formato digital para vocês. Noções básicas de cartografia, que faz parte dos manuais técnicos de geociências do IBGE, eu vou fornecer parte desse material para vocês também. Um livro sobre, esse não está em formato, não é um e-book gratuito, mas vocês podem encontrar isso nas 2 bibliotecas, sobre posicionamento pelo Navistar GPS, foi escrito pelo professor Galera Monico, que é professor, doutor, pesquisador da Unesp de Presidente Prudente, que é uma das universidades estaduais paulistas. Sistema de informações georreferenciadas, conceitos e fundamentos, que foi escrito por um professor da Unicamp, de Campinas, que também é das universidades estaduais paulistas. E, finalmente, a introdução ao processamento de imagem e censuramento remoto, que foi escrito por um professor da UNB, que trabalhou como pesquisador no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E aí tem uma série de outras bibliografias complementares, incluindo aí as notas de aulas. Eu vou dar muito material para vocês, fornecer material aqui, indicar material aqui para vocês em formato de apresentações de PowerPoint, em PDF, em videoaulas, em tutoriais, e aí vocês vão ter. Tem material aí em inglês também, para aqueles que tiverem fluência na língua, e esse material em inglês também está disponível, principalmente na biblioteca de pós-graduação. Ok? Vamos passar para frente. Falar um pouco aqui, eu já falei com vocês durante a semana, a semana passada, que a gente estava nesse processo de encontrar um horário bom para a cadeira que servisse para a maioria dos alunos cursarem. E aí eu já falei com vocês sobre que a gente vai ter, além do SIGA e do meu e-mail, a gente vai ter também aí esse canal aqui, uma plataforma do Google Meet, para a gente ter as nossas aulas síncronas. A gente vai ter um canal do YouTube que eu criei para deixar as aulas gravadas lá. Vai ter uma página pessoal. Na verdade, assim, eu tenho uma página pessoal dentro do site, Departamento de Engenharia de Transporte, do qual eu faço parte, que fica no bloco 703 do campus do PC. Esse número de telefone que está aqui é o número da minha sala, que não vai adiantar vocês ligarem para lá, porque eu estou trabalhando de forma remota, então qualquer coisa, você já tem o número do meu WhatsApp naquele grupo de WhatsApp, e vocês podem entrar em contato comigo pelo grupo da turma. O meu e-mail, tem um link aqui para o meu currículo Lattes, que é atualizado periodicamente. Além de ser professor da graduação, eu dou aula também
no programa de mestrado e doutorado em engenharia de transporte do nosso departamento, que é o PETRAN. E aí vocês podem ver aí um link para o meu canal do YouTube, que é o Geotalks, e um link para a minha página, para o meu blog pessoal, onde eu vou deixar bastante material, as aulas que forem dadas aqui, os PDFs, o PowerPoint, normas, vídeos e tudo mais, eu vou deixar no meu blog pessoal. Então, a gente tem uma série de contatos que a gente vai poder ter. Para além disso, tem o site do próprio departamento, o site do laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório de Geomática Aplicada, e tem também a nossa comunicação no Google Sala de Aula. Então, eu vou usar, vocês já devem estar praticamente todos lá cadastrados, o Google Classroom, como forma de deixar material para vocês, para que vocês pratiquem atividades, desenvolvam atividades e também devolvam as atividades já realizadas no portfólio de vocês lá no Google Classroom. Certo? Agora chegou a hora das apresentações. Vou começar eu. Meu nome é Carlos Augusto Shoa da Silva. Vocês podem me tratar, não precisam me tratar de professor. Eu sou engenheiro civil. Antes de ser engenheiro civil, eu sou técnico em edificações pela antiga Escola Técnica Federal do Pará. O meu sotaque já deve ter me denunciado. Eu não sou cearense, nasci em Belém. Vim para cá, para a UFC, em 2005. E, como eu dizia, cursei um curso técnico de edificações na Escola Técnica em Belém. Depois me tornei professor do Centro Federal de Educação, que agora é o Instituto Paraense Federal do Pará. Dei aula também como professor substituto na UFPA. Depois migrei para cá. Fiz graduação em Engenharia Civil, especialização em Estradas e Aeroportos, mestrado em Engenharia de Transportes e doutorado em Engenharia Civil com ênfase em Sistemas de Posicionamento por Satélite. Vocês viram aí que toda a minha formação foi voltada para a área de Engenharia e Geotecnologias, envolvendo uma série de geotecnologias que não apenas Sistema de Posicionamento por Satélite. Casado, 3 filhos, 3 cachorros, todos adotados, todos sem raça definida, ou melhor, como alguém me pergunta que raça eles têm, eu falo que todas, porque na verdade não é que eles não têm uma raça definida, mas é que eles têm todas as raças misturadas. Uma delas foi adotada na pandemia aqui, depois eu mostro eles para vocês. Cristão, já fui católico, hoje eu sou só cristão. Não tem muita coisa mais para dizer para vocês. Vamos lá. Amanda, você está aí? Deixa eu sair dessa página aqui. E aí eu vou dar oportunidade para cada um de vocês dizer seu nome, dizer... Quem que está aí? Évila. Vou começar com Évila. Évila, você pode falar para a gente, dizer de onde você é, que curso você faz, que semestre você está e por que você está aqui? Évila, terra, chamando. Tá sem microfone. Évila está dizendo aqui que é da Engenharia Civil, entrou em 2020. É técnica de edificações pela Escola José Ribeiro Damasceno, município de Itairi. Ok, seja bem-vinda, Évila. Você quer dizer mais alguma coisa? Ok, Évila, seja bem-vindo. Francisco Mateus, vamos se apresentar para a turma, embora eu já conheça alguns de vocês. Seria bom que toda a turma você conhecesse. Você tem microfone aí? Matheus Paiva. Tenho sim, professor. Ok. Diz aí, cara, diz aí seu nome, de onde você veio, que curso você faz, que semestre você está. Eu me chamo Matheus Paiva, eu sou de Guaraciaba do Norte. Eu também sou técnico em edificações, eu faço engenharia civil. E tem mais alguma coisa? Você que sabe.
Se quiser dizer mais alguma coisa para a gente conhecer melhor, fica à vontade. Já fui aluno do senhor, já fiz a cadeira de topografia, né? Que você acha que o senhor lembra de mim. Lembro. E acho que é só isso mesmo. Ok. Obrigado, Matheus. Seja bem-vindo. Gabriela Rezende. Você tem microfone aí? Oi, professor. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Eu também sou técnica de edificações pelo IFCE e sou da engenharia civil. Estou no 9º semestre agora. Eu já fiz essa cadeira antes, mas não consegui continuar e eu estou fazendo ela de novo. Tá certo. Seja bem-vinda, Gabriela, de novo. Tomara que agora você consiga. Vai dar certo. João Veríssimo, você está com o microfone aí, João? João. Cadê tu, homem? Fala aí. Ok, está no 2º semestre de engenharia ambiental, começou o curso agora. Não, sem problema, João. Fique à vontade, seja bem-vindo. Quer dizer mais alguma coisa? De onde você é? Nasceu onde? O João está colocando as informações aí no chat, viu, pessoal? O João não quer dizer de onde veio. Itarema. Ok, João. João Vitor. Oi, professor. Boa noite, João. Boa noite. Meu nome é João Vitor, eu sou a ovelha negra aqui do grupo. Sou eu que sou da engenharia mecânica, sou do 2º semestre, sou daqui mesmo no Ceará, nasci em Fortaleza e faço parte do projeto Avante Aeromec também, da Universidade Federal do Ceará. Achei a cadeira bem interessante, né, pelo que me foi apresentado, e vi ali uma oportunidade de aprender uma coisa nova. Então, mesmo não aproveitando muito, vou tentar aprender o máximo aqui. Tá certo. Obrigado, João. Seja bem-vindo. Juan, como é que fala? É Juan mesmo. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Meu nome é Juan Vinícius. Eu sou do 2º semestre de engenharia ambiental. E eu sou de Pacajus, aqui na região metropolitana. Eu achei a cadeira interessante, é uma coisa que eu gosto. Essa parte de geologia, essas coisas da tecnologia é uma parte que me chama a atenção. E foi por isso que eu entrei. Tá certo. Obrigado, Juan. Seja bem-vindo. Caroline Moreira. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Carol. Bom, né, eu sou a Carol, sou natural de Recife, faço engenharia civil, estou mais ou menos no 8º semestre e acho que é isso. Você fez topografia com quem, Carol? Topografia, no caso eu sou aluna transferida, eu cheguei aqui na UFC no ano passado. Você fez lá? E aí eu vim justamente da Federal lá de Pernambuco e eu fiz topografia lá. Uma pergunta, Carol. Você fala tu visse, tu viesse, tu fizesse? Eu tenho vários amigos lá de Recife que ele fala assim, tu visse, tu viesse, tu fizesse? Achei que você é de Recife. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, professor. Lorena, você tá com o microfone aí, Lorena? Tô sim. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam bem? Eu tô ouvindo bem. Mas eu precisei aumentar meu volume aqui. É porque tá no máximo. Fica à vontade, pode falar. Meu nome é Lorena, sou daqui de Fortaleza mesmo. Faço o curso de engenharia ambiental e estou no 4º semestre. Certo. Tem alguém que falou alguma coisa. Seja bem-vinda, Lorena. Maria Eduarda. Boa noite, professor. Eu sou a Maria Eduarda, mas eu prefiro que chame de Duda. Eu estou no 2º semestre de engenharia ambiental. Tem um monte de gente aqui que é da minha turma, não sei se você viu.
Eu nasci aqui em Fortaleza, mas cresci, fui criada em Limoeiro do Norte, interior aqui do Ceará, mas faz uns anos que eu moro aqui, em Fortaleza. E no mais é isso. Tá certo, Duda. Obrigado. Seja bem-vinda. Milena Coelho. Olá, boa noite. Bom, Boa noite, meu nome é Ana Coelho, eu estou no segundo semestre de Engenharia Ambiental, tenho 18 anos, sou natural de Itapajé, Ceará, e sou gerente de projetos da Ciclo, e quem quiser se inscrever na empresa, né, Júnior, a Ciclo Júnior, já está com inscrição aberta, por favor, participe, ou compartilhe as coisas da Ciclo. É isso. Eu vou cobrar esse merchan, viu, Milena? Horário nobre, viu? Seja bem-vinda, Milena. Nairton. Boa noite, me chamo Nairton, fiz tecnificações também na escola técnica e estou no 4º semestre de engenharia civil. Tá certo. Você fez topografia com quem, Nairton? Com a Arielle. Bem feito, isso é karma. Eu fiz a teoria com ela e a prática com a Nádia. Isso também é karma. Elas me matam se elas ouvirem isso. Eu vou editar depois o vídeo e eu tiro essa parte. Tiago Rodrigues, seja bem-vindo, Nairton. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou natural aqui de Fortaleza, nasci e me criei aqui na periferia de Fortaleza. Eu fiz o curso técnico em agrimensura na EP da C. Ribeiro, né, o nome desse grande brasileiro, aqui na periferia também, no bairro Cruz de Esperança. É o único de Fortaleza que oferta agrimensura, que tem a ver com geodésia, com topografia. A gente tem até, desculpa interromper, mas a gente tem até alguns, no decorrer desses anos, a gente tem tido alguns estagiários lá da sua escola, lá no nosso laboratório. Eu fui um deles. Só que o Rafael, né? Eu falava mais com o Rafael. O senhor, na minha época, né? Que ainda era presencial. Eu acho que o senhor vi só uma vez. Mas foi bem legal. Aí tive dúvida, né? Porque a agrimensura tem a ver com engenharia civil, tem a ver com engenharia ambiental. Eu tive dúvida se eu queria né, entre as duas. Mas acabei optando pela ambiental. Quem sabe eu coopto bastante alunos da engenharia ambiental, roubo vocês para engenharia civil, da engenharia mecânica para engenharia civil, da engenharia ambiental para civil. Não, vou ficar na ambiental mesmo. Fica à vontade. Que semestre você tá? Eu tô no 4º semestre. Ok. Ainda não fiz na topografia. De novo, né? O que é que eu posso dizer mais? Assim, a área que me fez optar mesmo por engenharia ambiental foi a área de recursos hídricos, gestão de recursos hídricos, é o que eu quero fazer. Bem feito. Mas eu também tô gostando muito de saneamento, então aí eu tô entre as duas. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz engenharia civil, a gente tem várias disciplinas da área de hidráulica também. Mas eu sempre fugi disso, eu nunca gostei desse negócio, não sei por quê. Cada um, né? A gente teve estrados, né, em agrimensura. Eu fugi também. Você ter fugido e ter vindo para cá. Não, mas é legal. Mas eu prefiro mais a área de recursos hídricos, saneamento, então, análise ambientais. É isso. Eu gosto do meio ambiente, eu gosto de política, eu gosto de economia. Então... Que bom. É isso. Tá. Vamos continuar aí. Vanessa, eu acho que é a nossa última do grupo. Vanessa Liberato. Transferida de onde, mulher? Ok. Tá certo. Seja bem-vinda. Você está então no 4º semestre? É isso? Certo. Seja bem-vinda, então, Vanessa também. Ok, agora que a gente já se conhece, mais ou menos, né? Eu vou só obrigar vocês para que vocês não esqueçam de colocar a fotinho em tudo quanto é lugar. Para mim é horrível olhar
olhar o siga e olhar esses quadradinhos aqui, parece bandido procurado, que ele não sabe como é a cara dele ainda, precisa fazer um retrato falado. Então lá no siga, ó, tem a Évila, o Nairton, o Veríssimo, o Juan, a Duda, o Paulo Henrique, que estão sem carinha aí. Espero que vocês coloquem uma carinha lá no siga, no Google, para eu poder olhar para a carinha de vocês e saber quem vocês são. Ok? Vou continuar aqui. A gente já se apresentou e agora é bom a gente ter em mente algumas coisas. A primeira delas é que vocês se cuidem, continuem se cuidando, porque é complicada a situação aí. Eu tenho algumas premissas que eu levo aqui no curso, em todas as minhas cadeiras. A primeira delas é tentar não deixar ninguém para trás, por maiores que sejam as dificuldades. Conversem entre si, conversem comigo. Mesmo se não quiserem falar no grupo, podem me chamar no privado e conversar para a gente tentar vencer as barreiras que certamente vão vir aí durante o semestre, que são de diversas ordens, não são apenas de ordem didática e de entendimento, elas têm a ver com o momento que a gente está passando. Esse momento de pandemia traz diversas dificuldades de ordem psicológica, de ordem de saúde mental, de saúde física, de desemprego, de falta de renda, e eu sei que tudo isso influencia negativamente no aprendizado. Então, comuniquem-se, falem, a gente está aqui para tentar ajudar, ok? A segunda é que existem regras da universidade, existem regras no Centro de Tecnologia, existem regras aqui, mas que eu sempre vou priorizar as pessoas ao invés das regras. Para mim, as regras foram feitas para as pessoas e não o contrário. Significa que, se tiver alguma regra que esteja prejudicando alguém, certamente eu vou levar em consideração o bem-estar da pessoa e não da regra. Okay? Então, e a terceira é que já existem muitas regras, nenhuma dessas me interessam além dessas duas. Talvez aqueles que já foram meus alunos já viram isso. É só um jeito que eu levo as minhas cadeiras, as minhas turmas. A gente tem que compreender o que eu vou tentar fazer aqui com vocês é algo que eu chamo de consciência de contexto. Primeiro, vocês têm que perceber que a gente é pessoa, e a engenharia é um instrumento que a gente usa até para ascender profissionalmente, para ter uma profissão, para ganhar dinheiro, sim, mas que a engenharia tem que estar a serviço das pessoas. Então, tudo começa com pessoas e tudo termina com pessoas. E isso a gente não pode esquecer. Então, vocês são pessoas que vão fazer engenharia para solucionar problemas de pessoas. Ok? No meio de tudo isso tem as habilidades interpessoais, que são ética, honestidade, verdade, proatividade, compaixão, solidariedade, respeito, liderança, tem um monte de coisa que a gente... comunicação, que a gente precisa aprender para poder ser um bom engenheiro, uma boa engenheira. E a outra coisa, que aliás é muito importante nesse momento de aula remota e de aprendizado não presencial, é o aprender a aprender. Obviamente, o que se dá num curso de 3 horas presencial não é o que se dá num curso de 1 hora e meia não presencial, até porque ninguém consegue ficar 3 horas escutando alguém falar. Então, muita coisa vai ser fornecida a vocês para que vocês estudem em casa, vejam em casa, exercitem em casa, processem em casa, e aí vocês vão ter que me ajudar e se ajudar a aprender. Engenharia está aqui especificado como engenheiros e engenheiras que percebem a necessidade das pessoas a partir daquilo que elas demandam, formalizam um conceito com aquilo que já aprenderam, com aquilo que tem de conteúdo técnico, científico, matemático, que já aprenderam durante a vida toda, delineiam, especificando bem qual é o problema a ser resolvido, encontram para isso uma solução técnica que seja adequada do ponto de vista da engenharia, então uma solução técnica, econômica e ambiental que leve para a solução do problema que foi delineado e apresente aí um produto, um protótipo para resolver o problema da pessoa. Isso é engenharia. Ok? Mas não existe engenharia sem gente, não existe engenharia que não resolva o problema de gente, não existe engenharia sem que a gente aprenda alguma coisa com isso no decorrer do processo,
E não existe engenharia se a gente não colocar outras habilidades aí, que não são habilidades apenas do ponto de vista técnico, tecnológico, matemático, físico, químico, computacional. Tem um monte de outras coisas aí que pessoas precisam para interagir e compreender o problema das pessoas. E tudo isso eu chamo de consciência de contexto. Então, olhar para o lado, olhar para o outro, perceber as necessidades do outro é fundamental para que a gente seja um bom engenheiro, uma boa engenheira. Ok? Eu vou tentar fazer isso aqui. A gente começa com uma citação aí de ninguém menos do que um dos maiores educadores, pensadores, pedagogos do planeta, que é pernambucano, orgulhem-se aí os pernambucanos, que é brasileiro, que é nordestino, e que muitas vezes é atacado porque tem um pensamento, tem uma educação, propôs uma educação e uma pedagogia que é uma pedagogia libertária. Eu quero ensinar alguém a ler, mas eu não posso ensinar a pessoa a ler e escrever se ela não ler primeiro o mundo, o contexto, ela não compreender a sociedade e o contexto no qual ela está inserida. Isso é muito importante. E uma segunda coisa que Paulo Freire nos traz é que eu não estou aqui como alguém que vai encher vocês de conhecimento. A minha ideia aqui é dialogar com vocês, mediar o processo de aprendizado para que vocês, coordenar o processo de aprendizado para que vocês busquem esse aprendizado e a gente aprenda junto. Então, tem um monte de coisa que eu vou aprender com vocês, tem várias coisas que vocês vão aprender comigo, mas a maioria das coisas que a gente vai aprender aqui, a gente vai aprender junto, no processo. Ok? Então, fiquem à vontade aí para dialogar, para perguntar, para questionar, para colocar as experiências de vocês para que a gente consiga aprender junto. E a gente vai tentar... Aqui, não sei se vocês conseguem ver minha camiseta, mas o Paulo Freire está até aqui na minha camiseta. Ele muitas vezes é atacado, principalmente aí, por alguns políticos e por alguns setores da sociedade brasileira, mas é um dos maiores e mais brilhantes pensadores e humanistas do planeta. Fiquem aí à vontade para procurar o que diz, o que pensa e como traduziu a educação para o Brasil e para o mundo o grande Paulo Freire. Pois bem, tem muita coisa ruim acontecendo, mas a gente tem que remar o nosso barco, e o nosso barco aqui chama geotecnologias. Mas falando em remar o nosso barquinho, isso me leva a dizer para vocês uma coisa que eu não disse, omiti propositalmente ainda agora, porque eu queria dizer agora de forma destacada, mais ou menos como o merchan que foi feito ainda agora da empresa Junta Ambiental, é que eu sou remista. Existe um clube em Belém que chama Clube do Remo, que está aí desde 1905, é mais que centenário. Aqui desse lado vocês têm o mascote do Clube do Remo, que é um leão azul. Ele não veste abadá como o leão cearense. As duas cores do Remo é o azul marinho e o branco. Esse aqui é o escudo do Remo. E esse aqui é a letra do hino do Remo, que eu espero que vocês aprendam até o final do semestre, porque talvez essa seja a coisa mais importante que eu tenho para dizer na aula de hoje. Vocês, embora não saibam ainda, são remistas desde que nasceram. Então, a partir de hoje, independente do clube que o pai de vocês, a família de vocês tem, vocês são remistas. Professor, isso é uma ameaça? Não, é um conselho. Certo? Entenderam, né? É um conselho. Por exemplo, lá no final, o aluno está pendurado porque se enrolou e tal, ele está com 6,5. AF. Se ele vai fazer AF, na média ele tem que ter 5. Mas ele ficou com 4,5, 4,8, 4,9. Normalmente ele ficaria reprovado. Aí eu chego com ele e pergunto para ele: cante, por favor, o hino do Remo, já que você é remista desde criancinha. Aí ele não sabe cantar o hino do Remo. Reprovado. Cante, por favor, o hino do Remo. Ele sabe cantar o hino do Remo, sabe as cores, o escudo, sabe qual é o mascote, sabe tudo. Gente, isso foi aprovado com louvor. Então, digamos assim, que a minha boa vontade, o meu viés está bem ligado ao clube que eu e que vocês torcemos a partir de agora, que é... Qual é, gente? O clube de vocês? Estou esperando alguém se manifestar. Quais são as cores que vocês mais gostam? O Remo. Não, mas, professor, realmente a que eu mais gosto é azul marinho, viu? E branco. Azul e branco. Tá bom? Gente falsa, né? Gente mentirosa. Não, é sério mesmo. Existe puxa-saco a vida toda, gente. Pronto, já sabe, né, gente, do que eu gosto e, assim, do que eu gostaria que vocês gostassem também. Então, dito isso, não precisa dizer mais nada, a gente pode encerrar nossa aula aqui,
porque isso é o mais importante que eu tenho para dizer da aula de hoje. Falando de avaliação, essa disciplina vocês não vão fazer provas. Estou esperando. Não, vocês vão desenvolver projetos. Às vezes projetos individuais, às vezes projetos em grupo, até para vocês exercitarem esse trabalho em grupo, trabalho de forma cooperativa, isso é muito importante no processo de aprendizagem. E aí eu vou passar projetos para vocês. Inclusive na aula de hoje, vocês vão ter projeto, olha só. E a média de vocês vai ser dada pela média desses projetos. Média ponderada, obviamente. Alguns projetos requerem uma quantidade de tempo, estudo e trabalho menores, então elas vão ter um peso menor. Alguns, como os que vão ficar lá no final, requerem um tempo, um estudo e um trabalho maior, e eles vão ter um peso maior. E eu vou divulgar para vocês lá no plano de ensino, que daqui a pouco eu vou dizer que eu vou deixar disponível lá no meu blog pessoal, o plano de ensino da cadeira, que vai ter tudo. Objetivos, ementa, justificativa, a bibliografia vai estar disponível, e eu vou disponibilizar para vocês lá na minha página pessoal, junto com normas, e-books, PDFs, notas de aula e tudo mais. Então, vocês veem lá completinho, vocês vão ver. E a gente vai ter uma série de projetos. Esses projetos são atividades que vão ser passadas para vocês, baseado no que a gente viu aqui e explorou aqui nas aulas. E aí vocês vão ter um tempo para fazer e entregar esse projeto e postarem lá no Google Classroom. E aí a média desses projetos vai ser a média de vocês. A gente não vai ter prova final, a gente vai ter só os projetos, e a média de vocês ela tem que ser maior que 7 ou maior que 5 para serem aprovados. Obviamente, eu estou esperando que vocês todos sejam alunos de 9 em diante, mas se vocês tiverem média 5, vocês vão ser aprovados meia boca, né? Quase não. Se vocês tiverem meia 7, são alunos bons, e se vocês tiverem de 9 para cima, vocês são alunos que, de fato, compreenderam o que a gente estava tratando aqui, se dedicaram e participaram e fizeram as suas atividades. Alguns projetos vocês vão ter que me apresentar no formato de relatório técnico, outros no formato de artigo científico, outro no formato de seminário. Eu quero explorar diversas ferramentas de avaliação, de comunicação, porque um engenheiro ele tem que saber como se comunicar em todas as formas, e eu espero explorar isso aqui um pouco com vocês. Tá certo? É isso. Esse é o primeiro projeto de vocês, que tem a ver com topografia, que muitos de vocês não viram ainda, e por isso eu vou precisar que vocês revejam algumas coisas. Já sabendo que eu tinha cometido essa falha e chamado para a cadeira alguns alunos que não tinham feito topografia, eu vou interromper essa apresentação aqui, antes de falar sobre o projeto, e vou apresentar para vocês uma outra apresentação, que é aquele resumão de topografia para aqueles alunos que não fizeram topografia ainda, para aqueles alunos que já fizeram e que não lembram, e para vocês ficarem a vida toda de vocês aí como um material para estudo e para rever de topografia. Esse aqui é um resumo de toda a parte teórica e conceitual que eu forneço aos alunos de engenharia civil e ambiental quando eu dou topografia para eles. Então é provável que os alunos que não fizeram ainda façam topografia, é provável que façam comigo ou com a Arielle. E eu vou passar muito rápido. Por quê? Porque topografia já é uma disciplina que é pré-requisito para essa. E aí eu vou deixar disponibilizar esse material vai ficar com vocês. E existem várias aulas sobre os diversos assuntos que eu vou passar rápido aqui, e que vocês podem depois ter acesso a elas. E eu vou me deter um pouco mais só no conteúdo do projeto de vocês, que a gente vai ter depois. Certo? Então, assim, vai ser uma leitura dinâmica. Eu vou dar aqui em 40 minutos o que eu dou em 32 horas de aula no curso de topografia. Gostaram disso? Eu falo rápido, viu, pessoal? Então, vocês me interrompam toda hora. Eu falo rápido, falo com sotaque que não é o de vocês. Às vezes eu penso uma coisa e digo outra, mas isso não é um problema não é o meu, o problema é de vocês. Pessoal, se eu disse uma coisa, mas eu acho que eu queria dizer outra. Eu me esqueço das coisas, fruto da idade, né? Eu tenho 54 anos, então já estou... peguei Covid também, então isso deve ter mexido com a minha memória, deve ter ficado pior. Então vocês, por favor, me interrompam, me perguntem se vocês não entenderem o que eu disser. O fato de eu ser paraense me coloca numa situação de que aqui e ali eu vou usar uma palavra
que não é comum no vocabulário de vocês, mas é português, ou tupi, ou latim, ou inglês, ou francês, ou espanhol, ou italiano, qualquer uma das coisas. E aí vocês depois me perguntam o que é que vocês não entenderam. Beleza? Vamos começar? Até agora a gente não deu aula, viu, gente? A gente só se apresentou. Vocês estão aí ainda ou todo mundo já correu da turma? Eu tô aqui. Tá certo. Vamos lá. Essa aqui é a bibliografia básica de topografia. Eu já falei para vocês que eu tenho material e eu vou dar esse material para vocês todos. Está lá na minha página. Vai lá na minha página pessoal, no meu blog pessoal, vai ter uma cadeiras de graduação e de pós-graduação. Vocês vão em graduação e em graduação vai ter uma cadeira que é a TC 606, que é essa, Geotecnologias. E lá vai ter o plano da disciplina e todo o material que eu estou falando para vocês, que eu vou falar aqui, certo? Duas normas são importantes para a topografia, a NBR 13.133 e a NBR 14.166, sendo que essa que está aqui não é a mais atualizada, mas lá no meu blog já está mais atualizada. Essa norma, que é a 13.133, que rege o levantamento topográfico, a última dela tinha sido publicada em maio de 94. Muitos de vocês não tinham sequer nascido. E essa norma ficou aí 27 anos em vigor. E agora, em setembro de 2021, no mês passado, a gente teve a divulgação da atualização dessa norma, então já está disponível lá, a NBR 13.133, atualizada para 2021, e ela pode ajudar vocês bastante. A outra é a norma referente à rede de referência cadastral municipal, que pode nos ajudar aqui também em geotecnologia, que é 14.166. Ambas estão disponíveis em PDF para que vocês tenham acesso às normas lá na minha página, certo? Conceito de topografia. Topografia, basicamente, é a junção de... etimologicamente, a origem da palavra topografia vem do grego, de duas palavras gregas, topos e grafo, e juntar... topos significa lugar, grafo significa descrição ou descrever. Então, basicamente, topografia significa descrever um lugar. Tem um conceito aqui, e não é para ser decorado, mas, basicamente, ele é um bom conceito que abrange bastante coisa. Ele está lá no nosso livro. E topografia, então, seria a ciência aplicada que tem por objetivo estudar, desenvolver métodos e instrumentos destinados a levantar e processar dados do terreno, de forma que a gente consiga, no final, traduzir isso num documento cartográfico, ou seja, numa planta topográfica. Eu vou coletar dados, grandezas angulares e lineares, através de métodos, equipamentos e acessórios em campo, vou processar esses dados e depois eu vou transformar isso numa planta, que pode ser bidimensional, tridimensional, que representa o terreno a ser projetado. Algum projeto de engenharia que vai ser desenvolvido naquela área vai se basear, então, nessa planta topográfica, desenvolvo o projeto, depois eu tenho que materializar esse projeto no terreno. E aí vem a locação, a topografia entra novamente. Executo a obra e depois eu tenho que fazer o as-built, conferir, controlar se aquilo que foi projetado é de exatamente aquilo que foi construído. E entra novamente a topografia. Então, a topografia entra na engenharia antes fazendo o levantamento, durante fazendo a locação e depois fazendo o controle da obra. A topografia é daquelas ferramentas básicas que entram em qualquer lugar, e por isso mesmo ela ganha destaque na engenharia, tendo um semestre inteiro só para ela. Então, já teve, quem não teve vai ter ainda, e eu não posso perder muito tempo com ela aqui. É só uma revisão. As divisões de topografia, basicamente topometria, que cuida dos levantamentos e cálculos, e a topologia, que cuida da representação gráfica. E a gente poderia dizer que a topometria, então, se divide aí em três principais áreas. A planimetria, que cuida de levantamentos na planta, cuida de levantamentos no representação e levantamentos e equipamentos e métodos no plano bidimensional, então só vista superior, não interessa relevo. A altimetria, eu uso métodos, equipamentos, acessórios para representar no plano vertical, e aí, então, eu vou trabalhar com distâncias verticais, altitudes, cotas, alturas, e aí me interessa só o relevo. E se eu juntar a planimetria e a altimetria, eu vou ter a planaltimetria, onde me interessa aí representação no plano tridimensional. Me interessa vista em planta, mas me interessa em corte também, me interessa em relevo, que no final demonstra para a gente diversas características topológicas de determinada região, como serra, cordilheira, montanha, depressão, planalto, vale, todas as coisas que a gente vai aprender em topologia. Ok? No final, o que a gente faz em topografia é medir com instrumentos, métodos e equipamentos grandezas em campo,
E essas grandezas coletadas vão ser representadas depois através de uma planta topográfica para o desenvolvimento dos nossos projetos. É isso basicamente que a topografia faz, e eu estou aqui sendo um pouco mais incisivo por conta dos alunos que não fizeram ainda. Topografia é uma particularidade de uma ciência maior que chama geodésia, e a geodésia e a topografia têm um objetivo comum, que é uma representação da superfície da Terra, sendo que a geodésia pode representar a superfície da Terra como um todo, e a topografia é uma particularidade porque ela representa uma porção muito limitada da superfície da Terra, que empiricamente foi demonstrada como sendo até de 20 quilômetros. Ou seja, se eu tiver mais de 20 quilômetros, eu não posso trabalhar com topografia, eu tenho que trabalhar com geodésia. Mas na topografia, o que a gente vai fazer é, sabendo que a Terra possui uma curvatura, eu vou trabalhar com uma área tão limitada, uma porção tão limitada da superfície da Terra, que em relação à superfície da Terra, ela pode ser considerada um ponto. Isso significa que eu vou projetar pontos medidos até 20 km sobre um plano horizontal e vou desconsiderar a curvatura da Terra. Notem que eu não estou dizendo aqui que a Terra é plana. Eu estou dizendo que a Terra é curva, porque eu não sou maluco de dizer, como alguns têm por aí, que pensam que a Terra é plana. A Terra é uma superfície curva, mas como vamos trabalhar com uma área muito pequena, a diferença entre a corda medida na representação, na representação de um plano, e a diferença entre o arco medido na superfície da Terra é muito pequena. Ela vai estar na casa aí do 10º do milímetro. E na engenharia só está interessando para a gente metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se é 10º do milímetro, já não faz mais diferença. Então, existe uma diferença entre o arco e a corda, mas ela é tão pequena, chegando à casa do 10º do milímetro, que não vai nos interessar. Eu poderia, então, confundir a Terra curva como se ela fosse plana, ou seja, o arco e a corda. Deu para entender isso aí, gente? Turma? Deu sim, professor. Sim, professor. Beleza. Esse plano, no qual a gente vai representar a nossa superfície que vai ser medida, ele é chamado de plano topográfico. E existe uma diferença entre plano topográfico e plano topográfico local. O plano topográfico, ou plano topográfico qualquer, ele é um plano topográfico que usa como sistema de coordenadas XY, que são aleatórios e independentes, e não tem uma referenciação em relação à superfície toda. Agora, o plano topográfico local, não. Ele é georreferenciado. Existe um sistema de coordenadas global, ao qual ele é atrelado, e a partir dele eu vou medir as coordenadas dos pontos do nosso levantamento topográfico. Normalmente, na UFC, a gente usa o plano topográfico local para determinar nossas coordenadas, atrelando as coordenadas do nosso levantamento ao sistema UTM. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula que vem. Ok? Como eu falei, a gente vê em topografia levantamento topográfico planimétrico, com diversos métodos de levantamento, onde a gente usa um teodolito, como esse que está instalado aí em cima de um tripé, para percorrer poligonais e levantar a posição desses pontos, lendo ângulos e distância, através de diferentes métodos, para determinar a posição desses pontos, e aí a gente determina distâncias e ângulos ajustados, projetados desses pontos na superfície terrestre, projetados sobre um plano horizontal. Para realizar o levantamento planimétrico, a gente usa diferentes tipos de poligonais, que são polígonos a serem percorridos. Essas poligonais podem ser de geometria aberta, de geometria apoiada, de geometria fechada. Notem aí que na topografia eu tenho uma poligonal de geometria aberta, onde o ponto de começo e de final são diferentes. Eu tenho uma poligonal apoiada, onde ela tem a geometria aberta, mas eu conheço as coordenadas de partida e conheço as coordenadas de chegada. Então, é uma poligonal de geometria aberta, mas apoiada em pontos de coordenadas conhecidas no começo e no final. Então, ela é chamada de poligonal apoiada. As obras lineares, que são aquelas do projeto de vocês, são apoiadas com uma poligonal apoiada. Então, a gente conhece as coordenadas de partida e as coordenadas de chegada. Em engenharia de um modo geral, a gente não deve executar poligonais abertas, porque são poligonais de geometria aberta que a gente não sabe de onde está saindo, nem sabe de onde vai chegar. E aí a gente não consegue avaliar o erro que foi cometido nesse processo de medição. E, finalmente, a poligonal mais completa é a poligonal do tipo fechada, que pode ter N vértices, onde o ponto de partida e de chegada é o mesmo. Nesse caso, eu saí do ponto 1, fui para o ponto 2, 3, 4, 5, 6 e voltei para o ponto 1. Então, é uma poligonal de geometria fechada que pode ter N lados e N vértices, e eu consigo, então,
avaliar perfeitamente os erros que foram cometidos tanto na medição de ângulos quanto na medição de distâncias. Aqui eu vou passar na frente, porque são detalhes sobre os processos de medição nesses diversos métodos, o método de caminhamento por ângulos horários, o método de caminhamento por ângulos de deflexão em poligonais fechadas. Esse aí é o gengibre, já lhes apresento, é um de nossos netos, né? Porque quando a gente fica velho e os nossos filhos não procriam, a gente começa a ter cachorros, e aí os nossos cachorros são os nossos netos. Esse é o gengibre, ele é cheio de gracinhas, ele estava aí bocejando. Ele já está com a gente aí há uns 5 anos, eu acho. Foi encontrado todo estrupiado pelo meu filho na rua, e ele está com a gente, é muito carinhoso, muito afetuoso. Ele é pequenininho, um dia desse eu trago ele no colo aqui para mostrar para vocês. Voltando ao assunto, a gente fala de topografia, a gente tem que falar de erros, porque tudo que a gente mede está errado. Como assim, professor? Está errado. A gente mede, a gente erra. Eu meço um ângulo, eu erro, eu meço uma distância, eu erro. E o mais importante na topografia é perceber que a gente vai errar, mas o importante é não saber, é não achar que a gente vai acertar, é saber que a gente está errando, descobrir o tamanho do nosso erro e tentar avaliar como é que eu posso minimizá-lo. Isso que é o mais importante. Aí, da geometria euclidiana, vem uma série de condições de contorno, que é a somatória dos ângulos internos, somatória dos ângulos externos, somatória de ângulos horários, somatória de deflexões. Tem que fechar para polígonos fechados ou para polígonos apoiados. A gente usa essa condição aí para fechar as nossas poligonais em topografia. Vocês vão ver isso com mais detalhe, ou já viram isso com mais detalhe depois. Erro de fechamento angular, erro de fechamento linear da poligonal. Aqui um exemplo contextualizado para resolver uma poligonal e depois ela sendo resolvida no campo. Como é que a gente usa? Vocês estão gostando da carinha do Genji aí, que é aparecendo nos meus slides? Depois eu ponho as outras em outros slides. Para fechamento de poligonal, ele tem vários bichinhos. Um deles é uma coruja. Olha aí a carinha dele. Bem, esse é o exemplo resolvido de uma poligonal. Poligonação não é suficiente para que a gente execute todos os levantamentos topográficos, planimétricos, e aí a gente usa também levantamento de detalhes, que são pontos que não podem ser levantados unicamente pela poligonação, mas que podem ser usados depois 4 levantamentos diferentes para obter esses detalhes no campo, como a posição de uma árvore, o topo de um prédio, o contorno de um lago, de um açude. E aí a gente tem como levantamento de detalhes o levantamento por irradiação, o levantamento por estação livre, o levantamento por bilateração e o levantamento por interseção divisadas. Cada um deles tem uma matemática específica que tem a ver com a trigonometria do triângulo retângulo e do triângulo qualquer, que eu não vou me detalhar aqui agora, vocês vão ou já aprenderam ou aprenderão isso detalhadamente em topografia, mas faz parte dos levantamentos planimétricos. Depois vem os levantamentos altimétricos, onde nos interessa determinar a altura dos pontos, e para isso a gente vai usar como referencial uma forma da Terra muito específica, que eu vou tratar um pouco mais na aula que vem, que é o geóide. E essa figura aí, dinâmica, irregular. Professor, mas a Terra onde eu moro não é assim, não. Acreditem, é assim. Porque o geóide, na verdade, é uma representação da superfície fluida do planeta. Tanto a superfície dos oceanos, quanto a água percolada por baixo dos continentes. Então, se eu tirar toda a parte de continente sólido, o que vai ter é apenas a superfície de água dos oceanos e a água subterrânea por baixo dos continentes. Então, imaginem aí que eu tenho uma Terra sem continentes, que eu tenho uma Terra toda fluida. Ela seria mais ou menos nesse formato, porque como a Terra é um fluido e o fluido não tem uma forma definida, ele assume a forma daquilo que o contém. E o que contém a superfície fluida da Terra, tanto a atmosfera gasosa quanto a superfície líquida, é o campo gravitacional terrestre, que não é uniforme, não tem o mesmo valor em todos os pontos da Terra. Isso significa que em alguns lugares onde ele tem uma maior intensidade, ele achata mais a superfície fluida, e onde ele tem uma menor intensidade, essa superfície fluida fica mais alta, representada aqui, respectivamente, pelas superfícies baixas, em tons mais claros, de azul, verdes, e em tons mais quentes, de amarelos, laranjas e vermelhos, as superfícies mais altas. Ok? Professor, por que a gente usa na topografia o geóide? Porque a gente precisa de uma superfície física para medir alturas. E essa superfície física real
é o nível médio dos mares. Então, cada país adota como referência o nível médio do mar, e a partir do nível médio do mar desse país, que é a referência, a gente traduz todas as diferenças de altura para toda a superfície continental desse país. Bem, então nada mais é, a altitude ortométrica é a distância vertical entre o nível médio do mar oficial para um país e um ponto na superfície terrestre. Cota não é a mesma coisa que a altitude ortométrica, também chamada aqui de altitude. Cota é a diferença entre um plano arbitrário qualquer e um ponto na superfície. Digamos que a gente vai querer fazer um levantamento numa área onde eu não tenho nenhum ponto referenciado ao nível médio do mar. Eu estou muito longe do mar e não tem nenhum ponto. Aí eu arbitro um plano embaixo do ponto onde eu estou passando, referencial arbitrário qualquer, e eu digo, por exemplo, que esse ponto B aqui tem cota de 50 metros, ou 50 mil milímetros, transformando as unidades aí. Mas esse plano, de fato, não existe. Ele é um plano a partir do qual eu vou dizer que o meu ponto está referenciado, e quando eu souber que existe um ponto C aqui, que está 1 metro abaixo deste ponto B, se eu disse que esse ponto, inicialmente, tem cota de 50 metros, e esse outro ponto C está 1 metro abaixo do ponto B, esse ponto, naturalmente, vai ter cota de 49 metros. Ou seja, ele serve só para eu relativizar as diferenças de nível entre pontos na superfície terrestre. Ele não é um plano real, é um plano arbitrário, um plano qualquer, e eu escolho qual é a cota do plano de referência. Agora, se eu estiver falando de altitude, não. A altitude ortométrica sempre está referenciada ao nível médio do mar. O nível médio do mar para o Brasil, para Fortaleza, para o Ceará, ele foi definido lá no litoral sul de Santa Catarina, no Brasil, um dos estados do sul brasileiro, e ele é monumentado como uma chapa metálica colocada num marco, lá no porto de Imbituba, no litoral sul de Santa Catarina, depois de um instrumento como esse aqui ter feito uma avaliação desde os anos 40 de mar subindo, maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa, e eu acho estatisticamente ali qual é o ponto médio daquilo ali, e aquele ponto médio serviu para referenciar qual é o nível médio do mar para o Brasil. Professor, você está dizendo que aqui em Fortaleza, embora a gente tenha a Praia do Futuro, a Praia do Náutico, a Barra do Ceará, a gente está usando o nível médio do mar. Lá de Santa Catarina, sim, gente, porque é um nível... Nos anos 40, quando o IBGE começou a fazer isso, não existia marégrafo em nenhum estado do Nordeste. E aí, este foi o primeiro e ele ficou como referência para o Brasil inteiro. A partir de onde o IBGE traçou, a partir de nivelamento geométrico, uma rede para o Brasil inteiro, que é muito mais densa no litoral, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, do que na região amazônica, por 2 motivos. O primeiro motivo é um motivo de dificuldade de deslocamento, por ser uma região de mata fechada, hoje nem tão mais fechada, já que a gente tem tido uma perda na floresta amazônica enorme e crescente nos últimos anos, mas a impenetrabilidade da floresta amazônica, que é uma floresta tropical, úmida, ela dificulta muito o acesso. Rios, reservas ambientais, reservas extrativistas, reservas indígenas, fazem com que a acessibilidade fique muito comprometida na região amazônica. E o outro motivo é um motivo político. Nunca se interessou tanto, o Brasil se interessou em conhecer muito a realidade da Amazônia, porque aquilo que a gente conhece, a gente acaba monitorando e protegendo. Então, se você conhece pouco, você deixa aberto para que grilagem de terra aconteça, invasão de terra aconteça, apropriação indevida aconteça, tráfico de drogas aconteça, derrubamento, queima da mata, invasão agrícola, um monte de coisa aconteça. E aí, se você não conhece, você não pode proteger. Então, esse é um segundo motivo pelo qual não se conhece muito a Amazônia brasileira. Mas olhem aqui nesse mapa do Brasil, vocês vão perceber que bem aqui é o referencial altimétrico para o Brasil, mas temos redes pelo Brasil inteiro, inclusive no Ceará, inclusive em Fortaleza, inclusive dentro do campus do PC, a gente tem redes que referenciam a nossa superfície ao nível médio do mar, lá do litoral sul de Santa Catarina. Esses aqui são exemplos de marcos dentro do campus do PC, que geralmente são placas protegidas dentro ali, na frente do bloco 708, a gente tem aquele escritório de tecnologia social, e na calçada dela tem uma chapinha como essa aqui, metálica,
com o número do RN. Quando ele não é colocado em calçada, ele é colocado no solo natural, é feita uma base primeiro de concreto e depois colocado um monumento trapezoidal e em cima dele colocado uma chapa. E aí eu pego o número do RN, entro no site do IBGE e ele vai me dizer, baseado naquele código do RN, qual é a altitude ortométrica daquele ponto. Nesse caso aqui, esse é o RN 2661T, que está dentro do campus do PC, que tem a altitude ortométrica, ou seja, distância vertical em relação ao nível médio do mar lá de Santa Catarina, de 18 metros 665 milímetros acima do nível médio do mar. Deu para entender aí, gente? Deu sim, professor. Eu sei que é muita informação para uma aula, mas como eu já disse para vocês, isso tudo faz parte de um assunto que vocês já deveriam ter visto, que é topografia. E que no final nem vai entrar muito no projeto que vocês vão ver hoje. Os métodos de levantamento altimétrico, eles se resumem a 3. Nivelamento geométrico, trigonométrico e taquiométrico, que eu não vou detalhar para vocês aqui agora. Tudo normatizado, mas que no final eles expressam o relevo do terreno. Eu consigo, então, projetar um modelo tridimensional do terreno, planta de curva de níveis, que nos dão a capacidade de perceber como esse terreno se comporta. Por exemplo, se vocês olharem aqui, vocês vão ver aqui que eu tenho isolinhas, e essas isolinhas têm números. Por exemplo, essa aqui é uma isolinha, que é uma curva de nível de cota 17, essa aqui é de cota 22, essa de cota 27. Isolinha significa linhas de igual altitude. E eu tenho aí todos esses pontos por onde passa essa curva de nível 17, significa que eles estão à mesma altitude em relação ao nível médio do mar, que é a altitude 17. A mesma coisa acontece com a isolinha 22, com a isolinha 27. Isso significa que, se eu olhar de fora para dentro, eu tenho um ponto mais baixo, que sobe depois para a altitude 22, que sobe depois para a altitude 27. Eu tenho aí a presença de um morro, uma elevação. Se fosse o contrário, se eu tivesse valores menores dentro e valores maiores fora, ela poderia ser representada da mesma forma, mas eu estaria na presença de uma depressão, onde eu teria valores de altitude mais baixos dentro e ele vai crescendo à medida que ele se externaliza. Então, eu teria aí um buraco, uma depressão e não uma elevação. Deu para entender, né, gente? Isso aqui vocês já vão fazer computacionalmente no projeto inicial de vocês, que é traçar a curva de nível e traçar o modelo digital do terreno computacionalmente. Depois vocês vão aprender a fazer isso manualmente em topografia, bem feito comigo ou com a Arielle, que dá muito mais trabalho. Não vou falar disso. Aqui os equipamentos que a gente usa para fazer os diferentes tipos de nivelamento, que são níveis com diferentes tecnologias. Eu também não vou tratar disso com vocês aqui. E, finalmente, o levantamento topográfico plano-altimétrico, que junta a planimetria e a altimetria, e eu quero saber a forma do terreno no plano tridimensional, e eu vou ter 3 coordenadas, que podem ter diversos sistemas, diversas formas. Pois bem, aqui os levantamentos de detalhes representados, e aqui os principais equipamentos que a gente usa na topografia para fazer esses levantamentos. O teodolito, que a gente normalmente usa com um acessório topográfico, que é uma trena para determinar coordenadas planimétricas. O nível, que a gente usa normalmente em altimetria, junto com uma mira, uma régua vertical para determinar alturas ou altitudes. E a estação total com prisma, que a gente normalmente usa para fazer levantamentos tridimensionais plano-altimétricos, onde a gente vai determinar coordenadas x, y, z. Isso foi um resumão muito rápido, muito só de lembrança, de revisão mesmo, para aqueles que já viram topografia, mas que vai estar disponível aí para que vocês possam estudar um pouco de mais detalhes, aqueles que não viram ainda. Ok, eu vou voltar agora. Depois que a gente vê todos os métodos de levantamento de detalhes, os planimétricos, com poligonação, levantamento de detalhes, a gente vê cálculo de área, a gente vê altimetria com nivelamento geométrico, nivelamento trigonométrico, a gente vê plano e altimetria, a estação total, a gente tem condição, então, de fazer uma representação do terreno, quase que completa. As plantas, os modelos, a planta de curva de nível, a planta topográfica, os detalhes das edificações que já existem. E aí aparece o momento da gente fazer alguns projetos. Um deles é o cálculo e alocação de curvas.
para diversas obras lineares de engenharia. E é disso que trata aqui. O curso de topografia, a última aula dela é exatamente cálculo e locação de curvas. Eu vou deixar uma aula específica sobre isso para vocês aqui. E vou tratar sobre o projeto de vocês. Então, o trabalho de vocês vai ser ler a aula ou assistir a aula sobre cálculo e locação de curva e depois executar isso não manualmente, mas computacionalmente com a ajuda de um software. A gente vai contar nesse projeto com o primeiro software do curso, que é um software livre, que é o mesmo software que a gente usa. Na verdade, ele não é um software livre, ele é um software proprietário que tem uma versão demo de demonstração. Para os cristãos, não se assustem, não tem nada a ver com demônio. É uma versão de demonstração para estudantes que ela é gratuita, certo? É um software em português para processamento de dados topográficos e vamos usar ele aqui e usamos também durante o curso de topografia todinho. E a gente vai utilizar para materializar pontos que já foram levantados. Por isso que eu estou dizendo que nem é tão importante para esse projeto aqui os levantamentos, porque eu já vou fornecer para vocês os dados de um levantamento de campo tridimensional, plano e altimétrico, que materializa a posição planimétrica desses pontos e a altitude desses pontos no terreno. O que vocês vão fazer com isso? Vocês vão introduzir no software esses dados, vão fazer um desenho desses pontos no terreno, depois vão traçar uma planta de curva de nível, vão fazer um modelo digital do terreno, tudo isso com a ajuda do software. Depois vão traçar um mapa de declividade para a gente ter indicadores de aclives e de declives do terreno. Depois vão fazer cortar por esse terreno natural um plano numa determinada altura. E aí vão calcular volumes de corte e aterro que eu teria na implantação desse projeto de engenharia. Ok? Depois de vocês tiverem tudo isso, vocês vão traçar um alinhamento para calcular as curvas. Se vocês aprenderem a usar o software, coisa que vocês farão aí em mais ou menos 1 hora, 1h30 de estudo, 2 horas no máximo, com esses dados vocês gastarão aí de meia hora a 40 minutos no máximo para resolver toda essa série de coisas, porque se pessoas são muito boas para pensar, computadores são muito bons para calcular. Então, coisas que a gente levaria semanas calculando, o computador faz isso com os 2 pés nas costas em apenas alguns segundos ou alguns minutos. Ok? E aí vocês vão ter a experimentação do uso de dados topográficos para desenvolver um projeto e o uso de recurso computacional para desenvolver esse projeto e esses cálculos. Só para a gente, a partir daí, nunca mais falar em topografia. Tá certo? Como é que vai ser esse projeto? Eu vou fornecer para vocês aqui um roteiro de cálculo de curvas com os elementos geométricos dessa curva. Então, eu tenho aqui, todos saíram da geometria do círculo e do triângulo, da trigonometria do triângulo retângulo. Eu tenho uma aula só ensinando a deduzir essas equações, não sei se vai ser de interesse para vocês, mas a tarefa de vocês vai ser o seguinte: calcular, com auxílio de uma planilha eletrônica ou computacionalmente, os elementos de uma curva circular simples, bem como sua caderneta de locação, a partir dos elementos fornecidos. Eu tenho aí um estaqueamento de um ponto de interseção, que está na estaca 200. Vale lembrar aqui para vocês que uma estaca em topografia é uma distância de 20 metros. Então, se eu estou na estaca 200, significa que eu já medi uma linha cuja distância dela é 200 estacas de 20 metros, ou seja, 200 vezes 20. Eu já tenho aí 4 quilômetros. Desde que eu comecei a fazer a poligonal, eu já medi aí 4 quilômetros. Eu tenho um ângulo de deflexão de 45 graus, 30 minutos e 0 segundos, e eu tenho um raio de curvatura especificado por norma de 175 metros. Com essa série de equações, a gente calcula, mas vocês não vão precisar calcular isso porque o software faz todos esses cálculos automaticamente. Aqui tem o detalhe. Eu vou fornecer para vocês pontos que já foram levantados no campus do PC, que materializam a área do campus do PC em planta e em relevo. Vou fornecer para vocês também uma imagem do campus do PC. E vou pedir que vocês, depois de fazerem todo esse processamento,
tracem 2 alinhamentos e calculem, dimensionem o projeto de 2 curvas. Para fazer isso, eu vou fornecer os dados iniciais para vocês e vocês vão, com o auxílio de um aplicativo computacional, sugiro aí o Data GeoSys, mas pode ser qualquer outro aplicativo computacional topográfico, vou fornecer os dados, vocês vão materializar isso e vão locar o alinhamento e a curva, e vão apresentar para mim todos esses dados no formato de processamento computacional. Eu não vou pedir que vocês façam um relatório disso, então vocês vão fazer em grupo de até 3 pessoas e vão gravar o arquivo que sai do software e vão mandar esse arquivo para mim. Ok? Ele vai estar todos os produtos. Aí eu tenho um passo a passo, o que é que vocês têm que fazer passo a passo, como é que vocês têm que criar isso, inicie criando uma pasta no software, eu vou dar o link do software para vocês nessa primeira atividade que eu vou disponibilizar no Google Classroom. Vocês vão baixar o software, vão baixar os dados, a imagem e os dados coletados. Depois vocês vão criar uma pasta com o nome de vocês ou do grupo, ou com a matrícula de vocês na máquina que vocês forem trabalhar. E vão inserir esses dados que eu vou fornecer para vocês, tanto a imagem quanto os dados topográficos. Necessariamente, eu vou pedir a vocês que vocês façam isso utilizando uma pasta no disco C, no disco raiz, ou do notebook ou do desktop que vocês estão trabalhando. Por quê? Porque quando eu for corrigir o trabalho de vocês, vocês vão zipar isso e vão mandar para mim, eu vou descompactar no meu disco C e o software vai achar exatamente na mesma posição. Se vocês botarem no outro disco, num disco D, num disco E, porque algumas máquinas estão particionadas em diversos discos, vai ser difícil do software achar. E aí isso facilita a minha correção. Depois, no passo 2, eu vou passo a passo ensinando vocês a abrir o software, inserir os dados, fazer a atualização e vocês vão processar. Nesse momento, vocês vão abrir os dados que eu fornecer para vocês e vão depois criar um desenho. Esse desenho vai ser um desenho de pontos cotados, onde vocês vão ter toda a área do campus do PC já levantada. Depois, vocês, por baixo disso, vão inserir a imagem que eu fornecer para vocês. E aí vocês vão ver os pontos na sua localização com a imagem das edificações e do campus do PC também já referenciado. E aí vocês vão traçar digamos assim, uma continuação do sistema viário que já existe dentro do campus do PC. Notem que o campus do PC aqui, ele tem vários arruamentos. Mas aqui para esse lado, que é na área do Centro de Ciências Agrárias, ele morre aqui e ele não se comunica com essa área que está sendo edificada aqui agora. Bem aqui, mais ou menos, é o RU. E o que eu vou querer fazer é ligar essa área que já tem uma estrada até aqui, por essa área que tem estradas por aqui e tudo. Mas bem aqui não tem. Então, vocês vão ligar isso aqui com isso aqui. Só que vocês vão ligar isso por 2 trechos retos e um trecho curvo. Ok, professor, é uma estrada. Eu faço engenharia ambiental e não preciso fazer estrada. Ok, você não precisa construir uma estrada, mas você pode construir, por exemplo, uma barragem. Você pode precisar alocar uma curva delimitando um parque, uma área de proteção ambiental, e aí você vai precisar saber alocar trechos retos e trechos curvos. Ok? Esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês aqui inicialmente. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão ter os pontos cotados, vocês vão ter a imagem por baixo e vocês vão traçar linhas retas e, a partir dessas linhas retas, vocês vão traçar as curvas. E vão me apresentar, então, isso dentro do portfólio de vocês. No Google Classroom. Como os alunos de engenharia ambiental, muitos alunos não fizeram topografia ainda, eu vou começar a aula que vem usando o software Data GeoSys, apresentando ele para vocês, e eu mesmo reproduzindo isso aqui. Vocês vão ver a minha reprodução, vão ficar com a aula em PowerPoint, vão ficar com alguns vídeos que eu vou identificar, de tutoriais ensinando vocês a fazerem isso no software, vão ficar com o software, e depois vocês vão reproduzir isso em grupos de 3 em 3. Deu para entender? Turma?
Turma? Deu sim, professor. Ok. Como vocês não viram topografia ainda, eu vou pegar na mãozinha de vocês nesse primeiro projeto. Isso não vai acontecer em todos os outros projetos. Isso só vai acontecer porque vocês não viram topografia ainda. Então, na semana que vem, eu vou querer que vocês todos tenham instalado já o software DataGeoSys e tenham baixado os dados que eu vou fornecer para a atividade de vocês. E eu vou fazer aqui, desenvolvendo, e vocês vão assistindo tudo que eu vou fazer, e depois vocês vão reproduzir isso aí. Ok? Professor, o Juan levantou a mão, ele quer falar. Pode falar, Juan. Pode falar, Juan. Professor, eu vi aí que tem algumas coisinhas de cálculo e eu queria saber se eu, por exemplo, que sou do segundo semestre de engenharia ambiental, ainda não acabei cálculo. Eu queria saber se isso vai prejudicar um pouco na matéria toda. Nada que a gente vai ver aqui são cálculos do cálculo fundamental que vocês veem no primeiro ano. É tudo do ensino médio, do ensino fundamental. Geometria e trigonometria do triângulo retângulo, do triângulo qualquer e geometria básica. Não tem nada que vocês... E outra coisa, nesse primeiro projeto, a gente vai fazer todo o cálculo computacional, não vai fazer cálculo manual. Ok? O programa... Eu vou colocar... Normalmente, eu dou de 2 a 3 semanas para vocês entregarem. Só que o que vai acontecer é que... se vocês não desenvolverem isso dentro de 2 semanas, por exemplo, a gente vai ter uma aula essa semana. Na semana que vem, se eu passar uma outra atividade para vocês, às vezes a gente vai ter um intervalo de 2 semanas sem nenhum projeto, onde a gente vai estar só trabalhando os projetos que eu vou passar para vocês aqui. Mas, às vezes, a gente vai ter 2 semanas com projetos consecutivos. Significa que eu vou ter 2 semanas para entregar o projeto, mas vou ter 1 semana só entre 2 projetos. Ou seja, vocês vão ter 2 semanas para aquele projeto, mas entre esse projeto e o próximo, vocês vão ter só 1 semana para me integrar também. Então, se vocês deixarem acumular, acaba acumulando o projeto. Quantos projetos a gente vai ter nesse curso, professor? Só para não ficar doido de desistir já agora. Mais ou menos entre 5 e 7 projetos, o curso todo. Ok? Esses agora, eles são mais operacionais e os outros vocês vão precisar pensar um pouco mais. Eu vou passar isso para vocês. Quem que perguntou aí do um PDF? Na verdade, toda vez que eu colocar uma atividade para vocês lá no Google Classroom, eu vou colocar um PDF com o passo a passo do que eu quero que vocês façam. Vou colocar disponibilizar os dados para vocês baixarem, as imagens para vocês baixarem e um PDF pedindo, explicando passo a passo o que vocês vão fazer. Não se preocupe com isso, não vai ficar só no blá 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 aqui. Eu vou disponibilizar isso na atividade do Google Classroom. Tranquilo? Mas eu vou disponibilizar lá, mas na aula que vem, ela vai ser uma aula só sobre como fazer essa primeira atividade, que é para deixar todo mundo mais ou menos nivelado em topografia. Tá certo? Dúvidas? Perguntas? Professor, por que você é vermelho? Não sei. Eu fico com calor, eu fico vermelho. Mais alguma pergunta? Prometo a vocês que depois da aula de hoje, a gente não vai falar em fundamentação de topografia nunca mais. Eu só precisei falar sobre isso por conta de eu ter chamado vocês que fizeram para fazer geotecnologia sem ter feito topografia. E vou precisar dar essa aula da semana que vem também, porque vocês não viram topografia. Então, eu vou precisar dar um pouco mais de detalhes para vocês do que eu vou precisar que vocês façam. Qual é a atividade que vocês vão ter essa semana? Baixar o software, que eu vou disponibilizar para vocês, baixar a imagem e baixar os dados topográficos, certo? Eu vou querer também que vocês assistam uma aula, eu vou deixar tudo isso escrito lá no Google Classroom, uma aula de cálculo e locação minha, de curvas, em vídeo. É uma aula de mais ou menos 1h15, 1h20, que está gravado já. Eu vou deixar para vocês assistirem, e aí vocês criam dúvida, e na semana que vem a gente tira as dúvidas e põe a mão na massa. Certo? Certo, professor. E aí depois a gente começa com as geotecnologias mesmo, que é com a parte de cartografia digital. Para isso a gente vai usar outros softwares. A gente vai usar aqui bastante software.
se preparem aí para serem expostos aí a uns 8, 9 softwares diferentes para desenvolver o nosso trabalho aqui. Beleza? Bem, se vocês não tiverem nenhuma dúvida mais, a gente já gastou... Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar, Rua. Eu nunca fiz projeto de grupo na faculdade ainda, então eu não sei muito bem como funciona. A gente tem que avisar o senhor qual é a equipe? Não. Assim? Vocês vão se dividir em grupos, à vontade. Eu só queria que vocês conversassem lá pelo grupo de WhatsApp, descobrissem quem são as pessoas que já fizeram topografia, quem são as que não fizeram, e tivesse pelo menos uma pessoa que já fez topografia em cada um dos grupos. E aí vocês vão marcar pelo grupo do WhatsApp lá um Meet e vão conversar como é que vocês vão desenvolver o trabalho. 3 a 3, vocês vão se reunir via Google Meet e vão, no dia que for melhor para vocês, que for mais conveniente para vocês, e vocês vão conversar como é que vocês vão desenvolver o trabalho. Quem vai fazer o quê? Se todo mundo vai fazer, vocês vão tirar dúvida e bater e checar os resultados, e assim por diante. Certo? Entendi, professor. Olha. Mais outra dúvida? Tem alguém já com vontade de desistir? Tá certo. Tá bom, gente. Então a gente se vê na semana que vem. Eu vou tentar fazer o possível para tentar nivelar vocês, aqueles que não viram topografia ainda. E vou deixar para vocês estudarem o vídeo da aula de cálculo e locação de curvas, baixarem o programa, a imagem e os dados topográficos. E aí a gente, na semana que vem, se encontra para nivelar todo mundo em topografia. Ok? Então, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, limpem as mãos, lavem as mãos, cuidem da família, e a gente se vê, então, na próxima quarta-feira. Tchau, gente.